Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bíblia para a Nossa Vida. Que mais uma vez Deus possa estar falando conosco através da sua santa palavra. E antes de começarmos, gostaria de pedir, se possível for, você deixar um joinha aí embaixo, você se inscrever no nosso canal, né? Se você veio aqui pelo Facebook, você se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, né? Comente alguma coisa, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, né? Com os amigos, com a família, com o grupo da igreja. Né? Lembrando que aqui embaixo na descrição fica também o nosso link para a página do Facebook. Né? Sempre tem um texto a mais no Facebook. Temos o link do Instagram também. Tudo para espalhar a palavra de Deus e engrandecer a sua glória. Bem, dito isso, nós estaremos lendo hoje em 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou ler da metade do 5 em diante. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sido, durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Nós vemos aqui, né, um conselho de Pedro, né? Ele estava tratando sobre os presbíteros, sobre os jovens, e aqui no finalzinho ele acaba englobando todo mundo junto, né? Mas é interessante nós percebermos que quando ele vem falando de humildade, agora ele estende a humildade para todos, ele vai dizer que todos nós temos que ser humildes uns para com os outros. E ele vai citar uma passagem da Escritura, né? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É interessante nós pensarmos que humildade, né, se a gente fosse tentar definir o que é humildade, eu acho que o jeito mais correto, biblicamente, para nós fazermos isso, seria justamente termos em mente a questão do mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu creio que se nós tivermos esse mandamento em nosso coração, nós sempre vamos ser humildes em respeito ao nosso próximo, em respeito à nossa outra pessoa, né? Porque eu vou estar sendo humilde para ela como que eu gostaria que alguém fosse humilde para comigo. E isso é em todas as regiões da vida, né? Em todas as áreas da vida, né? A área espiritual, a área financeira, a área material, a área dentro da igreja, a área familiar. Nós temos que ser humildes uns para com os outros, independente da posição diferente na igreja, independente da posição diferente no trabalho, independente da posição diferente na casa, na família. Nós temos que ser humildes uns com os outros, justamente porque Deus se opõe ao orgulho, Deus se opõe ao ego, à vaidade, mas Deus concede graça a quem é humilde. Ele vai dizer, por causa disso, então, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. E aí nós vemos, além de nós sermos humildes uns para com os outros, nós temos que se humilhar perante a poderosa mão de Deus. Nela nós temos que se humilhar completamente, né? Sem restrições algumas. Nós temos que verdadeiramente colocar a nossa terra, a nossa face em pó perante esse Deus, perante a poderosa mão do nosso Deus. E aí diz que ao fazer isso, ele vai cuidar de nos exaltar no tempo devido. Ele vai cuidar para nos exaltar, para nos colocar no lugar que nós deveremos estar, que ele conhece. Mas tudo no tempo devido, conforme a vontade dele. Ele vai continuar dizendo, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nós sabemos que vivemos num tempo difícil, né, complicado, mas nós sabemos que, ainda que nós passamos por dificuldade, ainda que estejam muitas coisas acontecendo, Deus ainda tem cuidado de nós, né? Nós ainda estamos vivos, a Igreja de Cristo ainda vive. Então, por mais que nós pensamos, por mais que nós ficamos ansiosos, por mais que nós, né, às vezes perdemos até o nosso sono, a nossa paciência por pensar no porvir, pensar no amanhã,
aqui nós estamos vendo, né? Lance sobre ele, lance sobre as poderosas mãos de Deus a nossa ansiedade. Porque eu tenho o background, eu tenho a história me dizendo que ele cuida de mim, ele vai continuar cuidando. Então, por mais que nós ficamos ansiosos, nós temos que lançar isso aos seus pés, porque é ele que vai cuidar de nós. Ele vai continuar dizendo: estejam alertas e vigiem. Por que ele dá esse aviso? O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então nós vemos aqui que primeiro ele faz o alerta, né? Ele fala: estejam orando, orem e vigiem. E ele diz o porquê disso, né? Porque o diabo, o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele está a todo momento tentando ver como que ele pode nos devorar, como que ele pode nos tragar, como que ele pode nos atingir. Nós temos um inimigo que está 24 horas, né, atrás da gente, por assim dizer. Está nos rodeando, procurando, como nós dizemos, uma brecha para nos atacar, atacar a nossa família, atacar o nosso derredor. Não, por isso nós temos que orar e nós temos que vigiar. E ele vai dizer: então vocês oram e vigiem, e por consequência, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aqui ele vê que ele manda a gente resistir, né? Permanecendo firme na fé em Cristo Jesus, firme na fé em nosso Deus. E às vezes a gente acaba pensando: por que ele dá esse aviso aqui no final? Lembra que todos os seus irmãos no mundo estão passando pelas mesmas provações. Porque às vezes a gente recebe uma prova um pouco dura, né, que a gente acha que é um pouco dura demais. Acontece alguma coisa na nossa vida que a gente acha que foi demais, né, que está muito pesado. E a gente pensa que, sabe, o famoso só é comigo isso, né? Tinha que ser comigo para acontecer isso. É só comigo que as coisas acontecem, né? Todo o universo está conspirando contra a minha vida. E aqui ele dá esse lembrete pra gente, né? Ó, não é só com você, né? A prova não vem para você só, não vem a dificuldade só para você. Lembra que seus irmãos em todo mundo, não é só no seu círculo familiar, no seu círculo social, em todo mundo estão passando por provas semelhantes. E em muitos lugares, no Brasil a gente é até um pouco privilegiado, né? Um pouco, modéstia à parte. Em lugares aí no mundo, pessoas estão entregando as suas vidas, estão sendo mártires, né? Onde estão proibidos, estão passando fome, estão passando dificuldades, passando calamidades, né? A natureza está atrapalhando. Então tem pessoas aí por aí, nossos irmãos em Cristo Jesus, que estão sofrendo muito mais do que nós. Então não é só conosco, não é só nós que passamos dificuldades e provas. Então lembre que nós temos que permanecer firmes na fé em Cristo. E ele vai continuar dizendo: o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. E aqui nós vemos que esse nosso Deus, o Deus que tem toda a graça, todo o amor, toda a bondade, toda a majestade, que tem tudo em suas mãos, Deus perfeito, santo, onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus que criou tudo e governa tudo, ele diz aqui: depois de nós termos sofrido um pouco de tempo, e aqui é interessante, por que ele diz um pouco de tempo? Né? Se a pessoa viveu 90 anos em provação, é muito tempo, né? Mas a nossa vida, ele está comparando aqui com uma eternidade, né? O que é 50 anos? O que é 100 anos? O que é, sei lá, alguém, né? Matusalém aí vai viver 200 anos? O que é esse período de tempo comparado com a eternidade? Então, ou seja, não é nada. Então, esse tempo que nós passamos aqui é um pouco de tempo. Então, depois de nós estarmos aqui na Terra, terminarmos a nossa caminhada aqui e termos sofrido um pouco de tempo, ele vai dizer: quando eu terminar esse pouco de tempo, esse Deus que tem toda a graça e poder, ele vai nos restaurar, ele vai nos confirmar eternamente com ele nos dará força e ele nos porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Então, irmãos, que nós mantenhamos essa fé, que nós resistimos ao diabo, que nós não venhamos perder a nossa fé em Cristo, né? Não é só eu, não é só você que passa por provação, é o mundo inteiro, são todos os nossos irmãos cristãos sofrendo de diferentes formas, de diferentes tipos, diferentes provações, mas todos nós sofremos, todos nós somos provados, todos nós somos, né, testados pela vontade de Deus, mas nós temos que permanecer fé, nós temos que permanecer fiel na palavra de Cristo, buscando a sua face, conhecendo Ele, que por mais que nós passamos esse sofrimento aqui, vai chegar um momento, naquele grande dia, que tudo isso vai passar. Quando esse pouco de tempo aqui passar, Ele vai nos confirmar eternamente com Ele. Ele vai nos dar força para suportar até lá. É tudo Ele que vai nos guiar aqui. Até nesse momento de dificuldade, até nesse momento de provação, Ele está conosco, Ele está nos guiando,
Ele está nos abençoando, Ele que cuida de nós. Então nós podemos lançar a nossa ansiedade, nossas preocupações aos seus pés, porque debaixo da autoridade dele, debaixo da sua poderosa mão, ele comanda tudo e faz tudo da maneira que ele quer. Amém? Convido você, se possível for, a realizar uma oração comigo, agradecendo ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por cuidar de nós, por nos livrar, ó Deus, por guiar os nossos caminhos, por fazer tudo conforme a tua santa vontade. Nós agradecemos, ó Deus, por ter nos escolhido, por ter nos chamado, por ter nos abençoado, por ter nos capacitado, Senhor, para sermos teus filhos e teus servos, teus instrumentos. Pai, guia-nos cada dia mais, ó Deus. Confirma o nosso coração em fé, aumenta a nossa fé, ó Deus. Ensina-nos a te adorar, a te buscar, Senhor, a ser verdadeiramente teus filhos e servos. Que tudo que nós venhamos fazer, ó Pai, venha a ser para a honra e glória do teu santo nome. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal, ó Pai. Que cada um que esteja vendo esse vídeo ou ouvindo esse vídeo, ó Pai, possa, Senhor, ser tocado pelo teu Espírito Santo, abençoado, renovado, Deus, animado pela tua santa palavra. Que o Senhor confirme que o Senhor verdadeiramente é conosco, ó Pai. Para que aqueles que estão ansiosos, que estão depressivos, que estão tristes, ó Pai, que parecem que estão perdendo a sua fé por não ver uma solução, reafirma novamente eles, ó Pai, que o Senhor é conosco e nada escapa das tuas poderosas mãos. Nós te agradecemos por tudo, por mais um dia, Senhor, ser conosco. Nós agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.